Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A terra está repleta do amor de Deus. Por sua palavra foram feitos os céus, aleluia. Salmo 32, versículo 5 seguinte. Nós somos convidados pelo bom pastor hoje a fazer parte do seu rebanho e a aprender dele o jeito de ser igreja. Ele nos conduz, ele quer nos conduzir às fontes da vida e suas palavras nos dão essa segurança. Nada pode nos arrebatar de suas mãos. Neste dia de oração, pelas vocações presbiteriais e religiosas, celebremos também em comunhão com todas as mães. Hoje vamos dar parabéns a todas as mães, vivas e falecidas, as que estão aqui, vamos dar parabéns, e as falecidas, vamos rezar hoje pelas mães que partiram, e vamos dedicar essa celebração por todas as mães do Brasil, do mundo inteiro. O amor quer ser amado, o amor quer ser correspondido. Vamos fazer o nosso ato de amor a Deus. A forma de nos correspondermos com o nosso Criador é pelo amor, porque o amor é a senha que nos dá justamente a identificação com esse Deus. Por isso, vamos amá-lo na pessoa do nosso irmão, que é a forma prática de amar a Deus. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável. E antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. E vamos diante de Deus nos reconciliar, pedir perdão. Em que tenho falhado com Deus? Vamos fazer o nosso exame de consciência. Se eu tenho errado mais em relação a Deus pela ingratidão, hoje é o dia de dizermos obrigado, é o dia das mães, mas é o dia também de receber Jesus em comunhão, o Jesus eucarístico. É o dia justamente, como diz a própria Eucaristia, de dizer obrigado. Tenho dado esse obrigado para Deus. Não existe outra forma de dizer obrigado para Deus. Não adianta nós fazermos a mais linda oração se não dissermos o obrigado que devemos dizer, estando ao redor de sua mesa comungando seu pão. De nada vai adiantar esse obrigado. Vamos dizer obrigado, portanto, comungando do pão, comungando com nossos irmãos. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me nunca mais vos tornar a ofender, e espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 14.43 a 52.
Naqueles dias, Paulo e Barnabé, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Muitos judeus e pessoas piedosas convertidas ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e, com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 99. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus, nós somos seu povo e seu rebanho. Reze comigo. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus, nós somos seu povo e seu rebanho. Aclamai o Senhor a terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Reze comigo. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus, nós somos seu povo e seu rebanho. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos seus, nós somos seu povo e seu rebanho. Reze comigo. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus, nós somos seu povo e seu rebanho. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente. Reze comigo. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus, nós somos seu povo e seu rebanho. Segunda leitura. Leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo 7, versículos 9.14 a 17. Eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Então, um dos anciãos me disse: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede, nem os molestará o sol,
nem algum calor ardente, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água da vida. E Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho segundo João, capítulo 10, versículos 27 a 30. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. João 10, versículo 14. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje, nesta liturgia, somos convidados pelo bom pastor Jesus a fazer parte do seu rebanho e devemos aprender do jeito dele de ser igreja. Ele nos ensinou com suas práticas e devemos também olhar para a vida do Mestre e imitá-lo. Isso significa também ser bom pastor. Jesus nos convida a segui-lo e também a sermos acolhedores, bons pastores. Ele nos conduzirá às fontes da vida e suas palavras nos darão essa segurança, porque ele nos guardará em suas mãos. E vamos lembrar hoje de rezar pelas vocações presbiterais e religiosas. Vamos celebrar também em comunhão com todas as mães vivas e todas as mães falecidas também. E a primeira leitura, a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 14, ponto 43 a 52. Paulo e Barnabé, missionários incansáveis, percorriam, partindo de Perge, chegando até Antioquia de Pisídia. E no sábado entraram na sinagoga e sentaram-se. Muitos judeus e pessoas piedosas, diz a palavra, que eram convertidas ao judaísmo, estavam seguindo Paulo e Barnabé. E Paulo assim ajudava, conversando, insistindo com a comunidade, com aqueles que estavam seguindo, para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade, diz a palavra, se reuniu para ouvir a palavra de Deus. E vai aparecer aí um segundo grupo, judeus, que ao verem aquela multidão, eles, judeus, o que aconteceu? Ficaram alegres? Ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia. Por inveja, esses judeus irão suscitar uma perseguição tão forte que obrigará Paulo e Barnabé a deixarem o território. E o Papa Francisco aqui sim, vamos lembrar, ele vai lembrar de quanto esforço as comunidades cristãs realizam para levar adiante o anúncio das maravilhas do Senhor. E o Papa Francisco vai exortar a igreja atual a sermos fortes como Paulo e Barnabé, não desistir, não se intimidar, perseverar no anúncio da salvação a todos os povos. Quem persevera, executa a vontade de Deus, segue o bom pastor Jesus Cristo. Quem desiste,
executa a vontade do maligno, dos mercenários aí, que são judeus, que estão a atrapalhar a obra de Deus, estão justamente buscando nos fiéis a recompensa neste mundo. Quantos trabalham justamente visando seus interesses, como esses judeus, que estão muitas vezes encarnados, nesses que vêm nos perseguir, nesses que são maus pastores, que se dizem pastores, quando na verdade são mercenários, e perseguem a igreja, como perseguiram justamente com calúnias a Paulo e Barnabé. Toda a cidade de Antioquia se reuniu para ouvir a palavra do Senhor, porque Paulo e também os apóstolos pregavam com força, com ânimo, com alegria, porque o Espírito os ajudava, diz a palavra. Enquanto o bom pastor age com o intuito de fazer a igreja crescer, ajudar a igreja, os mercenários estão aí para prejudicar. Quantos agem dessa forma? Quantos agem dessa forma? É sempre assim, como disse o Papa Francisco. E Papa Francisco vai dizer, é sempre assim, é sempre assim. Quando tentamos dar um passo adiante, vem depois o inimigo procurando que destruir tudo, anular nossas obras, como fizeram com Paulo e Barnabé em Antioquia. Não devemos desistir. Tenhamos coragem na nossa luta, no nosso dia a dia. Olhar para frente, encorajar-se sempre mais, não desistir. Sigamos os passos de Cristo, dos apóstolos que nunca desistiram. As dificuldades são muitas. Não vamos olhar para as dificuldades do dia a dia. Jesus Cristo disse, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Muitas vezes as preocupações que estão dentro de nossa cabeça, elas não se dizem respeito aos problemas de hoje. 90% estão na preocupação do dia seguinte. Isso não é ser cristão. O que aconteceu em Antioquia com Paulo e Barnabé, não tenha dúvida que acontecerá conosco também. Quando dermos um passo adiante, virá sempre um ou dezenas para destruir e tentar anular nossos esforços. A inveja é um instrumento maligno do diabo. O diabo se utiliza para incitar alguém a iniciar uma perseguição contra o outro. Vamos continuar a caminhar com a palavra de Deus. A palavra de Deus que faz crescer. Vamos continuar com um bom pastor e sermos bons pastores também. Se a palavra de Deus faz crescer, ela é fermento, ela é pão. Nos dá justamente o ânimo que precisa. Por outro lado, a inveja incita a provocação, a que outros não permaneçam. E aí vem a calúnia e a perseguição, como ocorreu com Saulo, pode acontecer conosco também. E eu, que instrumento costumo me utilizar? O instrumento da palavra de Deus que faz crescer? Ou o instrumento da inveja, que o diabo incita para destruir o anúncio do Evangelho? De qual instrumento me utilizo? Devo me perguntar. Conforme o livro da sabedoria, o pecado ele enraizou no mundo, entrou no mundo pela inveja do diabo. O diabo ele perdeu justamente o seu lugar por inveja. Esse sentimento perverso deve estar longe de nós. O demônio incita sempre o ódio, a raiva, a inveja, a perseguição para destruir a imagem de quem anuncia. Vamos buscar nos fortalecer na palavra, como disse o Papa Francisco, porque ele, o demônio, sempre aparecerá e sempre vai querer destruir. Sempre. Caminhemos sempre fazendo bem, porque Deus virá sempre em nosso socorro ante as perseguições do mundo. Isso vale para nós. Vale para nós diante das dificuldades do dia a dia que surgirão. Não desanimar no trabalho, na família. Não temamos. A perseguição dos cristãos
no tempo das comunidades primitivas, eram piores. A vida deles estava em jogo. Passaremos por muitas lutas e dificuldades, mas todas elas serão vencidas. Coragem, eu venci o mundo, disse o bom pastor. E o Papa Francisco vai dizer, quando o diabo está tranquilo, as coisas não vão bem. Então, se o diabo está agitado, é porque as coisas lhe estão indo bem. Ele vai querer destruir. Sempre existirão os discípulos do diabo. A tentação, a luta, a inveja destrói. Vamos construir. A palavra de Deus constrói. Há os que trabalham pela paz e harmonia da igreja. E há aqueles que também trabalham justamente movidos pelo espírito mau para destruir a igreja. Que a nossa ocupação seja empenhada em construir a igreja, harmonizar, não criar elos de polarização. Estejamos atentos, estejamos preparados. As perseguições virão e a confiança do cristão está em que? Em Cristo Jesus e na força do Espírito Santo, que nos motivará, nos dará força para fazer a igreja crescer. Devemos caminhar com a igreja. Vamos ajudar os que trabalham pela paz. Não vamos jogar pedra no Papa, jogar pedra nas lideranças. Não vamos jogar pedra no sacerdote. Não vamos olhar os erros um do outro. Sejamos instrumentos da paz. O mundo precisa de paz. Precisa de anunciadores como Paulo e Barnabé a colaborar com a paz. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Deus nos convida hoje a seguir o bom pastor e a sermos bons pastores também. No Salmo responsorial, Salmo 99, o salmista ressalta o quanto Deus é justo e o quanto Ele, Deus, deve ser sempre adorado entre as nações. Só Deus tem o poder de transformar tudo, de mover tudo. Ele ama-nos como seus filhos. Ele é justo e Ele nos ajudará aqueles que o seguem. E nós cantamos, como nós cantamos, sabei que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. E será que quando nós cantamos isso, eu me perguntei, será que eu tenho sido seu povo e seu rebanho? Tenho conduzido, tenho me deixado ser conduzido pelo bom pastor e andar no bom rebanho? Ou tenho sido uma dessas ovelhas desgarradas, como os judeus, a querer também desgarrar as outras ovelhas? Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Nós somos, sim, porque o Senhor é bom. Sua bondade perdura para sempre, como nós cantamos no Salmo. Seu amor é fiel eternamente. Nós somos seu povo e seu rebanho. E na segunda leitura, a leitura do livro do Apocalipse de São João, 7, 9, pulando até o 17, como nós limos, quando João vai dizer, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, que ninguém podia contar, estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Quem é essa multidão? É a multidão dos fiéis, aquelas que não desistiram, como nós falamos na primeira leitura. Refere-se àqueles que foram perseverantes, como Paulo e Barnabé, que em meio às perseguições não desistiram. Não desista, segue avante. Como os cristãos hoje são fracos, na primeira luta já quer abandonar, não quer mais ir para a Eucaristia, diz, não vale a pena, já estou tanto tempo e minha vida não muda. Não é bem assim. Em vez de dizer que a minha vida não muda, porque eu quero receber, vamos dar um passo adiante e começar a ser cristão de verdade, como Paulo e Barnabé. Aqueles que vieram da grande tribulação estarão lá diante do trono, glorificando a Deus, usando a veste branca. Queremos usar a veste branca? Tratemos então de ser como estes,
Paulo e Barnabé e outros tantos que deram testemunho, eles lavaram e avejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Nós somos convidados a isso também. Por isso, eles estarão diante do trono, aqueles que perseverarem e aqueles que perseveraram também diante do trono do Cordeiro dia e noite, como diz a palavra, porque aquele que é o bom pastor, o Cordeiro, os abrigará em sua tenda, como diz a palavra. Nunca mais terão fome nem sede. Ele é o nosso pastor e nos conduzirá às fontes da água da vida, como nós lemos na primeira leitura. E Deus enxugará as nossas lágrimas, as lágrimas dos nossos olhos. Esforcemo-nos, portanto, por entrar pela porta estreita, como ovelhas conduzidas pelo bom pastor. Aliás, esse quarto domingo da Páscoa, celebramos justamente o domingo do bom pastor, quando a passagem do Evangelho justamente nos mostra, João 10, 27 a 30, o conselho do bom pastor que nos chama a seguir, que é Cristo ressuscitado, nos convida a estarmos atentos também acerca dos maus pastores que surgiram nos tempos das comunidades primitivas, nos tempos da comunidade primitiva joanina, e surgirão também ao longo da história da humanidade. Existem os bons pastores, sim, existem, mas existirão sempre os mercenários, os maus pastores, que tentarão nos afastar da verdade. Tenhamos cuidado por onde conduzimos nossos passos, por onde nos deixamos conduzir também. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27 a 30, Jesus vai dizer: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Como aquela multidão da segunda leitura de Apocalipse de João 7, que está de pé diante do trono do Cordeiro, porque eles escutaram a voz do bom pastor. Por isso, trajavam vestes brancas, foram conduzidos pelo bom pastor, se deixaram conduzir, entraram pela porta estreita. Eu tenho me deixado conduzir por Jesus? Busco entrar sempre pela porta estreita? Ou muitas vezes ando pela direita e pela esquerda? No livro do Apocalipse de João 7, aqueles que foram conduzidos pelo bom pastor estarão diante do trono. Essa é a condição para estarmos diante do trono, diante do Cordeiro, é justamente ouvir sua voz e praticar o seu mandamento. Nunca mais terão fome nem sede, porque o Cordeiro será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água da vida, e Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Possamos justamente hoje ouvir a voz do Mestre que hoje nos chama a confiar no seu amor. É importante nós distinguirmos o que há de diferente entre o bom pastor e o mau pastor. O bom pastor é aquele que conhece seus seguidores, dá a própria vida em favor deles. Cuidado com os maus pastores. O bom pastor cuida das ovelhas. Como seguidores do pastor, devemos ouvir sua voz e seguir seus passos. Ouvir a voz do Mestre e seguir seus passos significa aderir a ele e ao seu projeto, e também praticar. Não somente acreditar, é importante se deixar conduzir pela voz do Mestre e também sermos testemunhas. Portanto, vamos hoje, Deus nos convida a irmos adiante, dar um passo adiante, como Paulo e Barnabé, nessa perfeita união com a igreja, essa unidade verdadeira que devemos ter, abraçar o Evangelho, o exemplo de Jesus, que deu testemunho do Pai por meio de suas ações. Devemos também nós sermos um com Jesus, com o Pai, dando testemunho do Evangelho. Quer missionários ou cristãos não engajados, devemos nos identificar com o bom pastor. Esse é o convite que Jesus nos faz hoje.
Ó Jesus, bom pastor e divino mestre, hoje te apresento a nós como sendo bom pastor, como de fato és. Ensina-nos, Jesus, a sermos como ovelhas também, que conhece a voz do bom pastor. Ensina-nos a entender tuas palavras e colocar em prática teu projeto de vida. Jesus, pão da vida, dá-nos o alimento que nos salva. Ajuda-nos a perseverar na prática de teus ensinamentos e na partilha do pão. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração hóstia celestial. Ó hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia, ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. 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 Quem reza se salva. Já rezou as laudes hoje? Vamos cantar os hinos, cantar e bendizer a Deus. Hoje celebramos o dia do bom pastor. Vamos cantar e bendizer o nosso bom pastor, exaltando e reconhecendo Jesus como nosso bom pastor, ele que nos conduzirá à vida eterna. Portanto, vamos rezar, vamos agradecer a Deus hoje com a Santa Eucaristia que nós rezamos aqui, a oração hóstia celestial, mas vamos receber Jesus presente mesmo na partícula, todos os domingos, pelo menos, para nós justamente estarmos em união, em unidade com a igreja, em união com Cristo ressuscitado. Portanto, vamos rezar e vamos celebrar a Eucaristia também. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversa. Um grande abraço a todas as mães, sempre vamos desejar. Todos os dias as mães, é o dia delas, não é verdade? Agradecemos todas as mães. Feliz Dia das Mães a todas as mães hoje. E que o Senhor nos abençoe a todos, e que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom. A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima, Jesus misericordioso, eu confio em vós, ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Salve, lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu. Salve, Santa Mãe de Deus.